Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo é super legal, porque hoje finalmente eu vim aqui gravar o relato de parto pra vocês, tá? Demorei um pouquinho pra vir aqui, né, gravar o relato de parto, mas pra quem assistiu o último vídeo viu que a gente se mudou, então foi uma semana bem corrida, essa semana depois que a Maia nasceu, né? Foi bem corrido, tanto por causa da mudança quanto por causa da Maia, né? Que a gente ainda tava se adaptando e tal, a gente ainda tá se adaptando a ela, né? Cada dia é uma coisa diferente, uma coisa nova. Então, me desculpem a demora, eu sei que tem gente esperando esse vídeo, mas finalmente vim aqui gravar pra vocês, então espero que vocês gostem, tá? Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí pra outras pessoas assistirem também, né? Pra caso, né, venha acontecer a mesma coisa. Espero que vocês me ajudem, a gente já tá quase chegando em 600 inscritos, falta muito pouquinho. Se quando esse vídeo sair já tiver em 600, então vamos rumo à meta aí dos 700 inscritos. Eu tô muito feliz porque tá subindo super rápido, assim, as nossas metas, né? A gente tá conseguindo bater super rápido, então muito obrigada, gente, todo mundo que tá chegando, todo mundo que tá assistindo os vídeos e tá gostando, tá? Me segue também lá no Instagram. Nesses últimos dias eu não tô postando tanto, assim, porque eu acabo esquecendo, né? A gente tá tão envolvida, assim, com a Maia, que a gente acaba esquecendo de gravar tudo. Mas tudo que a gente consegue, a gente grava, tá? Então é isso aí, vamos lá começar o vídeo. Então, gente, como foi que aconteceu, né? Primeiramente eu tenho que falar que a minha data prevista pro parto era só no dia 10 de outubro, né? Agora, hoje é dia 11, então a data prevista era ontem. Porém, eu tive diabetes gestacional na minha gestação e a minha gravidez poderia ir somente até o dia 3 de outubro, que é quando eu fecharia 39 semanas. Mas o que aconteceu? No dia 27 de setembro, eu tinha consulta, tá? Era uma segunda-feira, eu tinha consulta de manhã, consulta com obstetra semanal, né? As consultas de rotina que a gente tem no final da gestação, que é uma por semana. E chegando lá, a gente fez, né, um toque, eu tava com um dedo de dilatação, o que pra mim foi muito legal, porque eu já tava com quase 39 semanas e nem um dedo de dilatação, então quando eu cheguei lá e a gente fez o toque e deu um dedo, eu já fiquei feliz, tá? Porém, antes de passar com o obstetra, a gente passa pela triagem, na triagem elas nos pesam e tiram a pressão e tiram a glicose. A minha glicose estava normal, porém a pressão deu 15/9. Super alterada, e assim, a minha gestação inteira nunca tinha dado alteração na minha pressão, tá? Então, ela mediu de novo, né, deu 15/9, ela mediu de novo e deu 14/9, continuou alta. Então, aí eu fui pro obstetra, ele fez o toque e a gente foi pro MAP, né, que é o cardiotoco, alguns conhecem como cardiotoco, mas lá onde eu fiz, eles falavam MAP. Aí eu fui pro MAP, né, pra escutar os batimentos da Maia, né, ver se eu tava tendo alguma coisa de contração, e tava tudo normal até então, né, gente, com a Maia. Aí, ok, porém ficou essa coisa da pressão, né, os médicos lá ficaram encucados, né, com a pressão, acharam que poderia talvez ser a pré-eclâmpsia, né, então o procedimento deles foi, eu fiz a consulta. Aí, saindo da consulta, eu fui no laboratório fazer uma coleta de urina, tá? Eu até gravei esse pedacinho no vídeo lá do nascimento da Maia. Eu fiz uma coleta de urina pra fazer o exame que é rastreamento de pré-eclâmpsia, tá? Se desse positivo, eu teria que internar já. E provavelmente não sei nem se eu poderia induzir ou se eu já teria que fazer a cesárea direto, tá? E se desse negativo, a princípio eles tinham me falado que eu poderia ir pra casa, ficar controlando a pressão em casa e qualquer coisa, se continuasse alta, aí sim eu voltaria pro hospital. Isso tudo, gente, era umas 7 e pouco da manhã, tá? Porque a minha consulta foi super cedo, era 7:30 da manhã. Aí tá, fui lá no laboratório, colhi a urina e aí eu tive que esperar 2 horas até sair o resultado. Enquanto isso, eu voltei, né, pra consulta, porque eu ainda tinha consulta com a nutricionista. Aí, esperei enquanto saiu o resultado. Aí, passou as 2 horas, desci no laboratório pra pegar o resultado.
e não vem assim escrito positivo ou negativo, né? Então eu tive que ir no setor lá de internação para eles olharem, né, o resultado do meu exame, porque, né, caso desse positivo, eu já ficaria lá na parte de internação mesmo para internar. Aí, chegando lá, o resultado deu negativo, não deu positivo para pré-eclâmpsia, porém, a minha médica, né, a responsável, né, minha obstetra, falou que mesmo assim eu iria internar, porque eles acharam muito estranho, né, eu nunca tive a pressão alterada e aí, do nada, assim, alterou a pressão. Então ela disse que mesmo assim iria me internar pra ficar controlando a pressão lá no hospital. Então ficaria, tipo, eu internaria, ficaria um dia inteiro controlando a pressão e fazendo o MAP, né, pra ver se os batimentos do bebê tava tudo normal. Eu já fiquei nervosa aí, né, porque eu fui pra uma consulta normal e acabei já tendo que ficar internada, fiquei bem nervosa, mas ok. Aí a minha sogra foi junto comigo, graças a Deus, né, porque nesse dia eu ia ir de Uber sozinha, e aí acabou que a minha sogra foi junto comigo, então, graças a Deus, porque eu não pude ficar com nada, tanto é que eu não consegui gravar nada pra vocês, né, ali do pré-parto ou do parto mesmo, não consegui gravar nada, porque a gente não pode ficar com nada. A gente tem que tirar toda a nossa roupa, brinco, anel, pulseira, qualquer coisa que tu esteja assim no corpo, tem que tirar, bota tudo numa sacolinha e o teu acompanhante, quem tiver contigo lá, pega tudo e leva embora. E tu fica lá só com uma camisola do hospital e uns sapatinhos lá nos pés também do hospital. E só, então não pude ficar nem com celular, eu fiquei bem preocupada porque daí eu não sabia o que ia acontecer, se eu ia conseguir falar com o Emerson ou com a minha mãe, ou se eu ia ficar, esse tempo que eu ficasse no hospital, eu ia ficar totalmente sem comunicação com nenhum deles, né, então eu fiquei bem nervosa, mas ok, né. Internei, tá, aí terminei de fazer a internação, subi lá pra cima na parte do pré-parto. Chegando lá, né, eu achei que ia ficar só medindo ali a pressão como a médica tinha falado. Porém, já eles vieram e já conversaram comigo e falaram que já iam começar a induzir o parto naquela hora mesmo. Então eu internei mais ou menos meio-dia, tá, no hospital. E por volta das 2 horas a gente já começou a induzir. Lembrando, gente, nesse hospital onde eu ganhei a Maia, tá, que é o Hospital Fêmea de Porto Alegre, por conta da pandemia, a norma deles é que só podemos ter acompanhantes junto a partir de 6 centímetros de dilatação. Como eu tava só com eu não poderia ter, né, acompanhante até eu chegar lá no 6, né. Então, o Emerson, ele não pôde ficar comigo, a não ser que eu chegasse em 6 centímetros de dilatação, aí ele poderia lá ficar comigo até, né, chegar nos 10, que seria pra ganhar o bebê por parto normal. Aí tá, chegamos, subi lá, né, já tinha algumas meninas, tá, era um quarto, assim, com, tipo, umas 8 camas, todas separadas, né, com umas cortinas, assim, tal, tudo separadinho, tudo, até que eu gostei, sabe, dessa parte, foi tudo bem organizado, assim. Já tinha meninas lá, né, quando eu cheguei, e aí a gente começou a induzir com os comprimidos, né, gente, que é um comprimido que eles introduzem na vagina, tal, que é para começar a amolecer ali o colo do útero e começar a ter uma dilatação. Por que que eu comecei com comprimido? Porque até os 4 centímetros de dilatação, o único método para induzir o parto que eu poderia usar seria o comprimido. A partir dos 4 centímetros de dilatação, aí a gente poderia ir para ocitocina, né, que é o soro na veia direto. Então, foi às 2 horas a gente colocou o primeiro comprimido, né, para induzir o parto. Cada comprimido tem que ter um intervalo de 6 horas, né, entre eles. Então, o certo seria eu botar mais um comprimido às 8 horas da noite, porém, como de noite eles dão uma pausa quando a pessoa tá induzindo, tá induzindo lá o parto, de noite eles fazem uma pausa, tá? Pra poder dormir, descansar, né, não ficar lá sentindo dor, caso comece as contrações. Então, às 8 é o horário que eles pausam e voltam só no outro dia, às 7 da manhã, a induzir novamente. Então, como eu teria que colocar o outro comprimido às 8 da noite, acabou que eu não pude colocar porque era o horário de pausa, tá? Então, aí no outro dia, no dia seguinte, os médicos vêm bem cedinho, era 7 horas da manhã.
Ah, tá, gente, lembrando também, nesse primeiro dia eu coloquei o comprimido ao meio-dia, não, às 2 horas, tá? Aí fiquei o dia todo lá, gente, assisti vários partos, tá? Já tava morrendo de medo, porque tinha menina do meu lado que teve bebê de parto normal, teve menina na minha frente, assim, na cama na frente da minha, que teve bebê de parto normal também. Ali no quarto mesmo, essa da frente não deu nem tempo dela ir pra sala de parto, ela teve ali na sala de pré-parto mesmo. Então eu já tava super assustada, porque tu fica pensando, né, ai, daqui a pouco sou eu, e aí tu fica naquela apreensão, assim, sabe? Aí nesse primeiro dia, como ali na sala de pré-parto é super agitado, né, às vezes tem meninas que chegam de madrugada, gritando, de dor, etc. Eu e mais uma menina que tava lá junto comigo, a gente foi pro leito, né, pros quartos, onde são as mamães que já ganharam bebê. E aí a gente ficou num quarto só nós duas, e pra gente poder dormir, descansar bem e tal, sem agitação na volta. Então a gente foi pro quarto, dormiu lá e depois no outro dia de manhã a gente voltou pra sala de pré-parto, né, pra continuar a induzir. Então a gente voltou, 7 horas da manhã a gente voltou pro quarto, e aí eles já colocaram mais um comprimido. Aí a gente colocou esse segundo comprimido, eles fazem exame de toque pra ver se teve alguma evolução. E assim, gente, do dia 27 pro dia 28 eu só dilatei um dedo, então acabou que eu tava com 2 dedos de dilatação. No outro dia, né, no dia 28, eu coloquei esse comprimido de manhã e à tarde coloquei mais um comprimido. Não sei dizer exatamente os horários pra vocês, mas foi isso. Foi um de manhã e um de tarde, tá? Gente, lá, assim, eu vou falar pra vocês que eu tava bem apreensiva com o hospital, tá? Mas o hospital é muito legal, bem bacana, assim. Gostei do atendimento, dos profissionais, todo mundo muito educado até, tal. A comida do hospital também muito boa, porque como eu tinha diabetes gestacional, achei que a comida seria ruim, né, por causa da minha dieta. Mas até a comida pra minha dieta era boa, então não tenho que reclamar. Bom, aí nesse segundo dia, né, no dia 28, a gente botou um comprimido de manhã e um comprimido de tarde. Aí eu não poderia colocar, né, o terceiro comprimido, porque daí já seria, se não me engano, às 9 da noite pra colocar o terceiro comprimido. E é o horário de pausa, então eu não poderia colocar o terceiro comprimido, a não ser que eu chegasse em 4 centímetros, que daí eles botariam o soro. Só que não, né, gente? Eu tava só com 2 centímetros de dilatação, então não ia ter dilatação, ia ser mais um dia que eu ia ter que descer pro quarto pra dormir e voltar no outro dia pra induzir. Lembrando que também são 3 dias, tá, induzindo. Lá no hospital é assim. A gente fica 3 dias induzindo, caso não tenha uma evolução, aí vai pra cesárea. Mas normalmente, né, sempre evolui e tal. Eles disseram lá que normalmente sempre evolui e até o terceiro dia a pessoa consegue ter o bebê por parto normal. Gostei também lá, gente, porque eles têm todo um suporte, assim, pras mamães. Então tem as bolas de ginástica, tem chuveiro, sabe? Tem barra lá pra gente ficar fazendo, né, ficar fazendo essas ginásticas aí de parto, né, quando a gente vai ganhar o bebê. Então, gostei bastante disso, né, porque tem uma estrutura pra te fazer um parto meio que um parto humanizado ali, respeitando o corpo da mulher e o tempo do bebê. O que aconteceu comigo? Nesse segundo dia, dia 28, terça-feira, botei um comprimido de manhã, botei um comprimido de tarde e não teve evolução. Tá? Continuei com os 2 centímetros de dilatação. Todos os dias, né, durante esse período que eu estava lá na sala de pré-parto, às 5 horas, os acompanhantes poderiam ir para falar com o médico e depois que eles falavam com o médico, a gente poderia falar com eles, tá? Então, na segunda-feira eu consegui falar com o Emerson e na terça-feira também. Na terça-feira ele foi, às 5 horas, falou com o médico e aí depois eu consegui falar com ele. Só que eu falei assim, eu disse, amor, eu não tive evolução nenhuma, eu tô com 2 centímetros de dilatação ainda, hoje já é o segundo dia, né, já tava terminando o segundo dia. E aí eu peguei e falei pra ele, vai pra casa, né, porque não tive evolução, com certeza a Maia não vai vir hoje. Amanhã de manhã, né, no caso, na quarta-feira, dia 29, seria o terceiro dia de indução. E aí eu falei pra ele, amanhã, se amanhã de manhã o médico vir, porque antes deles botar comprimido, essas coisas, eles fazem exame de toque, examinam tudo tal, pra ver se tá tudo tranquilo. Aí eu disse, amanhã de manhã, se não tiver nenhuma evolução, assim, significativa, tipo, que eu chegasse no mínimo, assim, 6 centímetros, 5 centímetros de dilatação, eu nem vou tomar café, eu não vou comer nada,
e vou pedir pra fazer cesárea, né? Porque se eu não tive, em 2 dias eu não tive, só tive um dedo de dilatação, eu duvido que em um dia eu dilatasse os 8 dedos que faltavam lá pra eu ganhar o bebê, né? Então eu falei pra ele, vai pra casa, descansa e se prepara, porque amanhã de manhã, se não tiver, eu vou pedir pra fazer cesárea, né? Não vou comer nada, porque eu vou querer cesárea e aí se prepara, porque pode ser que eles te chamem de manhã, né? Aí, ok. Falei com o Emerson, falei com a minha mãe. Aí o Emerson foi embora, eu voltei pra sala de parto. Aí assim que eu voltei pra sala do pré-parto, trocou toda a equipe, né, do plantão. Veio a equipe da noite. E aí eles vieram fazer um MAP, né, um cardiotoco, né, pra ver como tava o bebê. E aí essa equipe nova eu não tinha visto ainda, né, no dia anterior e nem o dia durante o dia. Eu não tinha visto eles, eram todas pessoas novas. E aí eles botaram um mapa em mim e tal, pra avaliar, né, a Maia e tal, e ver como que andava as coisas. Aí o que aconteceu? Veio primeiro o enfermeiro, né, aí botou o aparelho ali e tal, e aí olhou um pouco e disse, daqui a pouquinho eu volto pra gente ver como é que tá. Aí saiu, dali um pouco veio outro, deu uma olhadinha ali no exame ali, no cardiotoco, né, e saiu. Não falou nada e saiu. E daí um pouco veio a médica mesmo. Aí ela olhou e pegou e saiu também. E aí eu já fiquei meio assim, né, porque tipo, né, no mínimo intervalo de tempo, entraram 3 médicos diferentes ali pra olhar o meu cardiotoco. Ela saiu, né, e aí dali um pouco voltou os três juntos, esses 3 que olharam ali o MEP, o cardiotoco. E aí a médica pegou, sentou na beirada da cama, né, eu tava deitada na cama com o aparelho na barriga, ela pegou e sentou na beirada do meu lado, os outros 2 ficaram do lado da máquina ali. E aí ela pegou e apertou, né, pra quem já fez sabe como é que é, vai uma rodinha mais embaixo na barriga, que é o que vê o batimento do bebê, e uma mais em cima, que é a que vê as contração. E assim, gente, eu não tava tendo contração, eu tava tendo umas cólicas bem fraquinhas, assim, como se fosse cólica menstrual, tá? Mas muito fraquinha mesmo, sabe? É tipo aquelas cólicas do início da menstruação, assim, que é quando tá avisando, tipo, tô descendo, né? Então, eu não tava, assim, achando que era contração. Pra mim tava sendo uma coisa normal. Aí ela pegou, botou a mão na rodinha ali onde vê os batimentos do bebê, apertou bem assim pra não perder os batimentos, porque a Maia se mexia muito, né? E aí ela disse, vou ficar apertando um pouquinho só pra gente conseguir ver bem certinho os batimentos e não perder os batimentos dela. Daí eu disse, tá bom, tranquilo. Aí ela disse, daí eu senti, né, que tava vindo uma cólicazinha fraca, daí ela disse, tá marcando aqui que tu tá tendo uma contração, tu tá sentindo? Daí eu disse, eu tô sentindo uma cólica fraca, mas nada demais. Daí ela olhou, esperou um pouquinho assim, disse, passou. Passou, não tá mais sentindo dor? Eu disse, passou. Aí dali um pouco, assim, não deu, tipo, 30 segundos, veio outra. Daí ela disse, começou de novo, outra contração, tu tá sentindo? Eu disse, sim, tô sentindo. E aí durou um tempinho ali e passou de novo. Aí ela olhou pros médicos, aí eles começaram a se olhar. Aí ela pegou e falou assim, olha, aqui no MEP, né, pelo que a gente tá vendo, os batimentos do teu bebê estão muito irregulares, né? No caso, os batimentos subiam muito alto e aí do nada descia muito baixo, tipo assim, 180, e aí quando vê lá 50, 60, sabe? Então era muito irregular. Ela disse que o normal seria, tipo, é normal oscilar, né? É óbvio, né? O nosso coração oscila o tempo todo, acelera, desacelera. Mas ela disse que não numa mudança assim muito drástica, né? De batimentos, né? E o da Maia tava muito drástico, tipo, tava subindo muito e aí quando vê tava descendo muito, né? E ela disse, olha, isso não é normal pra mim, né? Não sei pros outros médicos, mas pra mim não é normal. Aí eu até falei pra ela assim, olha, isso já vinha acontecendo em várias consultas, né? Desde quando eu comecei a fazer consultas no hospital por conta da diabetes gestacional, eu sempre, todas as consultas a gente fazia esse MEP e sempre tinha essa oscilação super alta dos batimentos da Maia. E eu já tinha falado com o médico, já tinha perguntado pro médico se era normal, ele disse que sim, que era normal, né, porque o bebê se mexe demais, se agita demais, então ele disse que era normal ter essa oscilação. Então eu não fiquei preocupada porque o médico me garantiu que era normal. Mas ela disse assim, olha, pra mim não é normal.
é normal dar uma oscilada? É normal, mas não tão drasticamente assim, porque realmente tá muito alta e aí quando vê tá muito baixa. E aí ela disse, a gente tá avaliando tal, porque a gente tá avaliando pra fazer uma cesárea. Porque pra mim não é normal, né, esses batimentos muito divergentes, assim, a velocidade, eu acho, do batimento. E eu disse, daí eu peguei e falei assim, tranquilo, porque eu já tava pensando mesmo em pedir cesárea amanhã de manhã, caso não evoluísse, porque eu tô só com 2 dedos de dilatação e tal. Ela disse, não, mas não é uma escolha tua, tá? No caso, eu estou te informando que nós vamos fazer cesárea, tá? E isso não é uma escolha tua. A gente vai fazer cesárea, vai ser uma cesárea de emergência por conta desses batimentos do teu bebê. E a gente não sabe como é que o bebê tá. A gente precisa fazer essa cesárea de emergência porque alguma coisa tá acontecendo pra ela tá com essa oscilação de batimentos. Daí eu disse, tá tranquilo, mas eu não imaginei que seria na hora, sabe, gente? Eu achei que seria no outro dia, tal, uma coisa marcada, assim, tal, não, né? Primeira vez que eu tive filho, então não sei, não sabia como é que era. E aí ela disse, não, mas é agora, a gente já preparou a sala de cirurgia, já tá tudo pronto lá, só te esperando. A gente vai te arrumar agora e vamos pra cirurgia. Aí eu já me apavorei, porque, né, já fica nervosa, né, gente? Eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia na minha vida, então já fiquei nervosa. E aí eu peguei e disse, eu acabei de mandar meu marido embora, ele acabou de ir embora. Porque, tipo, não fazia nem 10 minutos que eu tinha falado com o Emerson. Aí ele foi embora, né? Aí ela pegou e já gritou, chama o marido dessa daqui, recuperem o marido dessa daqui, não sei o quê. E aí quando vê, gente, eles abriram assim a cortina da minha cama ali. E aí já veio, já entrou 2 mulheres, já começou a botar acesso nas minhas mãos, assim, sabe? Tipo, já tava todo mundo meio que preparado e a médica só veio ali meio pra me avisar o que ia acontecer. Porque daí quando ela me avisou, me falou o que ia acontecer, começou a entrar um monte de gente e fazer isso e fazer aquilo e tirar minha roupa e não sei o que. Sério, gente, foi bem apavorante, porque eu não tava imaginando, não tava esperando, né, que fosse acontecer e, né, aconteceu. Então, fomos pra sala de cirurgia, né, infelizmente a gente não pôde esperar o Emerson, porque, como ela disse, era uma cesárea de emergência, a gente não sabia o que estava acontecendo com a Maia, a gente precisava fazer o mais rápido possível, né, no caso a Maia estava em sofrimento fetal, e daí a gente não pôde esperar, infelizmente não pôde esperar o Emerson, mas ligaram, né, o mais rápido possível, ligaram pra ele estava acabando de chegar em casa, quando ligaram, e aí ele só chegou em casa, pegou todas as coisas e já voltou pro hospital correndo. Então ele pegou as malas, tudo e tal. Mas ele perdeu o nascimento da Maia, né? Porque nesse meio tempo, né, foi super rápido. Eles me botaram na maca, me falaram a posição que eu tinha que ficar pra tomar a anestesia, tá? Eu tomei anestesia RAC, né? Que é aquela que tu fica acordada ali. O anestesista foi super legal, super gente boa, ele conversou demais, ele tentou me distrair porque ele viu que eu tava nervosa e realmente eu tava nervosa, gente. Porque eu não sei explicar, mas tipo, era uma coisa que eu não estava esperando que acontecesse. E aconteceu assim super rápido. E aí eu fiquei super nervosa, não sabia o que falar. Ele me perguntava algumas coisas, eu nem sabia o que responder, nem tava prestando atenção no que ele tava falando. Aí a Maia nasceu, tá? Exatamente às 8h13 da noite ela nasceu. A cirurgia foi tranquila, tá? Eu não senti. Tu sente ali que estão te balançando, mas tu não sabe se estão mexendo na tua barriga, se estão mexendo na tua perna. Só sente que estão te balançando, mas onde estão mexendo não dá pra sentir nada. Ela nasceu às 8h13, ela não chorou quando ela nasceu. E eles também não me entregaram ela de cara, assim, tipo, tirar da barriga e já me entregar ela pra me ver. Não, eles levaram ela. E aí, enquanto isso, né, ficaram ali me fechando e tal, né, limpando e tal. E aí alguém, uma voz de homem, eu vi falando assim, mas cadê o bebê dessa menina? Ele já faz 5 minutos que ele nasceu e ainda não trouxeram pra mãezinha ver, não sei o que. E aí depois que ele falou isso, a menina trouxe, né, a Maia pra mim ver. Graças a Deus a Maia tava bem, mas ela tava com o cordão enrolado no pescoço, tá, gente? E aí ela tava tendo dificuldade não na respiração, porque dentro da barriga eles não respiram,
mas os batimentos dela estavam tendo essas alterações fortes por causa do cordão que estava enrolado no pescoço. Por isso que também eles, acho que ela nasceu, eles levaram direto, né, pra... Eu não sei, gente, eu não perguntei, eu não nem quero saber como foi que ela nasceu, como que ela tava, se ela tava... Eu não sei, eu simplesmente... Depois, quando eles me trouxeram, que eu vi que ela tava bem, ela tava com os olhinhos abertos e tal, aí eu fiquei tranquila. Aí depois que ela nasceu, um pouquinho depois, eles estavam me fechando ainda, eu acho. O Emerson chegou, ele conseguiu ainda entrar enquanto eu ainda tava na sala de cirurgia, ele conversou um pouco comigo porque eu tava super nervosa, e aí ele começou a falar comigo pra tentar me acalmar. Aí ele ficou um pouquinho ali comigo até eles terminarem, né, e daí depois ele saiu, teve que sair e ficar esperando. Aí depois disso eu fui pra sala de recuperação, aí eu tenho que ficar deitada, né, até passar. Eles me falaram assim, ó, agora tu vai pra sala de recuperação, tu vai ficar esperando passar, né, a anestesia. Quando tu conseguir sentir as tuas pernas, né, aí no caso elas pedem, elas vão toda hora lá no quarto e pedem, dobra tuas pernas. A partir do momento que eu conseguir dobrar as pernas, né, levantar as pernas, dobrar, aí eu posso, já tô liberada pra ir pro quarto. Aí ela falou assim, agora tu vai pra sala de recuperação, a partir do momento que tu conseguir sentir as tuas pernas, a gente já te manda pro quarto, tá? Aí fiquei na sala de recuperação, e enquanto isso o Emerson tinha que descer, né, na sala de recuperação, ele não pode ficar junto. Ele desce e espera, assim que eu fosse pro quarto, ele poderia entrar no quarto comigo também. Aí eu fui pra sala de recuperação, fiquei um tempo lá sozinha, dali um pouco, não deu muito, assim, acho que uns 10 minutos, elas já me trouxeram a maia. Aí eles deram uma limpadinha na maia, botaram uma roupinha lá do hospital mesmo, né, nela. E ela ficou ali comigo já, só que eu fiquei bem preocupada, né, porque assim, gente, como foi cesárea de emergência, ela nasceu às 8 horas, não fazia, tipo, nem 2 horas que eu tinha jantado, então eu não estava de jejum. E aí, durante a cirurgia, né, ele perguntava, quando tu te sentir enjoada, tu me fala, que eu vou botar um remedinho aqui e tal, pra te não ficar sentindo enjoo enquanto tu estiver aqui na cirurgia e tal. E aí eu realmente comecei a ficar enjoada, ele botou remédio e tal. E aí depois que eu fui pra sala de recuperação, quando a anestesia começou a passar, eu comecei a ficar muito enjoada. Eu vomitei bastante, vomitei toda a janta que eu tinha jantado, eu vomitei, botei pra fora. E aí eu fiquei nervosa, comecei a ficar preocupada, porque eu tava com a Maia ali, né, a gente tem que ficar cuidando já da bebê, e tipo, eu não conseguia me mexer daqui assim, ó, pra baixo, não conseguia me mexer, só conseguia mexer os braços. E mesmo assim eu sentia que eu não tinha a mesma força, né, nos braços naquele momento. Então eu tinha medo de pegar ela e acabar derrubando, porque eu não tava sentindo que eu tava forte, assim, nos braços, sabe? Eu tava sentindo meus braços meio bamba, assim. E aí fiquei bem preocupada, eu chamava as enfermeiras toda hora, elas pegavam um pouquinho a maia até eu me recuperar. Mas logo já me devolviam a maia, né? Porque o bebê tem que ficar com a mãe ali na sala de recuperação depois que nasce. Aí, gente, demorou bastante, tá? Foi mais ou menos às 2 horas da manhã que a médica me liberou, que eu consegui dobrar minhas pernas, consegui levantar o bumbum da cama, assim, que elas pedem pra te levantar o bumbum da cama. Então, demorou aí um tempinho e foi mais ou menos umas 2 horas da manhã. Aí eu pedi, pelo amor de Deus, me manda pro quarto de uma vez. E aí elas foram lá, arrumaram tudo e me levaram pro quarto, era 2 e pouco da manhã. Ah tá, fiquei super feliz, né, porque daí finalmente eu ia poder ficar com o Emerson ia vir pro quarto comigo e tal. Aí fui pro quarto, chegando lá, eles falaram, né, que já tinham chamado meu acompanhante, porém eu fui pro quarto e passou 20 minutos, e 30 minutos, e 40 minutos, e nada do Emerson. Aí já tinha uma pessoa, uma mulher e o marido dela no quarto, né? Aí eu perguntei pra ele se ele poderia ir na recepção pra mim e perguntar, né, do meu acompanhante. Porque a gente vai pro quarto, mas como eu falei, a gente não tem nada, então eu tava só com uma camisola lá e tal, e tapada com o lençol da cama, mas eu não tava com absorvente, então não sabia se eu tava sangrando muito, eu não podia me mexer direito ainda. E eu tava junto com a Maia, então eu tava tendo que cuidar sozinha da Maia. Então eu tava bem nervosa. Aí pedi pra ele se ele podia ir na recepção, né, pra perguntar do meu acompanhante. Aí ele foi
E quando ele voltou, ele disse... eles disseram que não tem nenhum acompanhante pra ti, né? No caso, eu dei meu nome e tal. Aí ele perguntaram e disseram que não tinha nenhum acompanhante lá me esperando. E eu disse, como assim não tem, né? Se o Emerson tinha saído da cirurgia lá e ficou esperando, né, pra quando eu fosse pro quarto. Aí ele pegou e perguntou, tu quer meu celular me emprestado pra ligar pra alguém e tal? Eu disse, eu aceito. Aí ele me emprestou o celular dele, eu liguei pro Emerson, perguntei onde é que o Emerson tava e o Emerson tinha vindo pra casa, gente. Aí ele veio pra casa porque ele achou que ia demorar. Na verdade, informaram pra ele que teria leito pra mim ir pro quarto, né, só no outro dia de manhã. Então ele resolveu ir pra casa, descansar, porque pra ele falaram que só no outro dia eu iria pro quarto. Aí eu peguei e liguei pra ele, já fiquei braba na hora, até xinguei ele. Mas não deu assim, meia hora ele já tava lá no hospital de novo, né? Porque daí eu falei, eu já tô no quarto, tô te esperando e tal. E aí ele pegou e na mesma hora ele já voltou com todas as coisas e tal. Aí a partir daí, gente, foi só alegria, né? Porque daí ele chegou lá, era umas 3 horas, 3 e pouco da manhã. Aí ele me trocou, né, que eu não conseguia me mexer direito, ele botou uma roupa em mim, botou uma camisola, botou aquelas calcinhas fraldas, né, que eu tinha levado. E também trocou a Maia, né, que a Maia tava com aquela roupinha de hospital lá. Aí a gente botou uma roupinha, outra roupinha nela. E aí eu já fiquei bem mais tranquila, porque eu tava meio grogue, assim, né, por causa da cirurgia, da anestesia. Então eu consegui, na hora que ele chegou, eu já consegui dormir. E ele ficou com a Maia, né. Então, a partir daí, gente, foi tranquilo, né? Depois que a gente ficou no quarto e tal, daí foi mais tranquilo, porque daí era eu e ele, né? E daí eu também, depois, no outro dia, eu já tava bem melhor, já tinha passado todo o efeito, né, da anestesia e tal. Daí eu já tava bem melhor, já conseguia me levantar, né? Elas vão lá te avaliar de manhã no quarto. E aí elas mesmo falam, pode levantar, pode caminhar, porque depois do parto tem risco, né, de dar trombose nas pernas. Então elas recomendam caminhar bastante. Não bastante, né, gente, mas pelo menos levantar da cama, dar uma caminhada no quarto, ou então sair no corredor e dar uma caminhada no corredor, tá? Então, a partir daí, foi bem mais tranquilo, tá? Mas esse foi meu relato de parto, foi isso que aconteceu. Foi uma cesárea de emergência. Infelizmente, o Emerson não conseguiu ver, né, o momento em que a Maia nasceu, mas foi por um bom motivo, né? Foi pela saúde dela. Graças a Deus veio essa médica, né? Foi um anjo, né, gente? Porque eu tava com outro médico e o outro médico não falou nada sobre isso, sobre essas oscilações, e essa médica no primeiro mapa ali que eles fizeram em mim, ela já se ligou nesses batimentos ali e já me encaminhou para cesárea de emergência, e aí deu tudo certo, a Maia nasceu bem, graças a Deus. Mas assim, vou dizer pra vocês, gente, que eu acho que ela já tava sofrendo ali há bastante tempo, porque como eu falei pra vocês, todas as consultas que eu fazia, sempre tinha que fazer o MAP, né, e sempre dava essa oscilação, né, bem grande. Então, eu acho que ela já tava sofrendo ali há um tempinho, graças a Deus essa médica viu e fez a cesárea de emergência, tá? Então, esse foi meu relato de parto. No geral, assim, o hospital é um hospital bom, né? Porém, com alguns profissionais, né, meio... não sei a palavra que eu posso usar. Se é incapacitado, ou despreparado, ou sem interesse, não sei, né? Não sei falar pra vocês. Mas, em geral, assim, o hospital eu gostei. Gostei bastante, tanto do quarto, quanto do pré-parto. Os exames, né, que a gente tá toda hora fazendo exame pra ver se tá tudo bem, tá? No geral, eu gostei. Esse foi o meu relato de parto. Então, foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado desse meu relato, tá? Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, muito cansativo. E espero que vocês tenham entendido, tá? Se tu gostou do vídeo, deixa o teu like aí pra me ajudar, tá? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo. É muito importante pra gente bater a nossa meta, tá? Me segue lá no Instagram também.
gabi.macedo, tá aí na tela pra vocês. E é isso, um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!